Olá pessoal, meu nome é Alessandro e vamos falar hoje sobre um pouco de o cristão e seus valores, né? Mas primeiro, o que acontece? O que é os valores? Os valores morais, os valores família e o que você considera para você como valor. Quando falamos de valores pessoais, a gente pensa o que tem de importância, de valor para cada um de nós, né? Qual a importância daquilo que tem valor para você? O que tem mais valor para você? Como um valor pessoal? É, é o ente querido? Ou são coisas materiais? Não é difícil descobrir isso, né? A gente pode pegar um grande exemplo no caso de um homem e uma mulher, né? Quando a mulher ela se apresenta para um homem mostrando a sua beleza externa, mostrando as suas curvas, o seu corpo, né? Quando ela começa ela, ela enfatiza mais, ela acentua mais o seu corpo físico como valor, ela está vendendo o que ela acha que ela tem mais de valor, que é a sua postura corporal, né? A sua aparência física. Então, simplesmente o homem que observar essa mulher, que se interessar por ela, ele não vai se interessar pela pessoa dela, ele vai se interessar pelo que ela está oferecendo. Ou seja, ele está levando não uma pessoa, mas um produto. E de igual forma ele vai investir nesse produto. Esse produto ele vai investir com as suas habilidades de homem, as suas habilidades, mas ele não vai buscar os valores internos daquela pessoa. Ele não vai buscar o que aquela pessoa tem que agregar ao valor como pessoa para aquele homem, né? E o que acontece? Acontece que aquele homem ele vai se interessar pela aparência física, pelo pelo comportamento físico daquela mulher, pelo que ela está mostrando, né? Pelo seu corpo físico que ela está mostrando. Então o que acontece? Ele vai investir nela, levando ela para sair, para almoçar, para jantar, agradá-la de todas as formas possíveis, cabíveis, que está ao seu alcance, para que no fim disso tudo ele possa receber o seu salário, que é o que ele viu, não não o interno, mas o externo. Ou seja, isso vai levar para um hotel, um encontro, uma fornicação e até mesmo relações sexuais, para que ele venha ter relações sexuais com aquela mulher, porque o que ela vendeu para ele foi uma aparência física e sexual, não foi um valor moral, né? Mas assim também é o homem para com a mulher, né? O homem, quando ele se apresenta como uma pessoa externa para aquela pessoa, lógico, o nosso primeiro cartão de visita para que a gente venha se relacionar com pessoas no mundo hoje, nosso primeiro cartão de visita é a nossa aparência, é o que vestimos, é a nossa aparência física, né? É o nosso marketing pessoal. Então aquele homem vai mostrar para aquela mulher que ele é um homem bonito, que fala bem, que tem uma boa dicção, que tem uma boa fluência verbal, que é uma pessoa estudiosa, que tem uma faculdade interna intelectual até interessante, né? Vai abordar assuntos que aquela pessoa vai achar interessante, vai mostrar os seus valores
monetários, físicos, ou seja, um carro bonito, uma casa bonita, uma profissão considerável, né? E aquela mulher vai se interessar por aquele homem. Então o que acontece? Quando a mulher se interessa por aquele homem, é aquele homem que ela vai levar, né? Mais tarde esse casal se casa. Quando esse casal se casa, ela vai conhecer outro tipo de homem e ele vai conhecer outro tipo de mulher. Lembrando que estamos juntando as duas fases. A mulher que vendeu a aparência física, o homem comprou aquela aparência física e os seus valores externos, e a mulher comprou do homem o seu valor externo, mas foi pago com um bom relacionamento, né? Por isso que acontece de muitos namoros durar muito tempo, porque o que ela oferece para ele são valores externos e ele oferece para ela valores externos. Mas quando eles se casam, eles vão conhecer um tipo de pessoas diferente, né? Quando eles começam a conhecer um tipo de pessoa diferente, porque aquela pessoa que tem os seus valores internos, ela vai se aflorar, ela vai ser revelada para aquela pessoa, tanto ele como ela. Aí vai ser a hora que ela vai falar assim: olha, você me enganou. E ele não vai entender, poxa, como que eu enganei ela, né? Eu já vi muitos encontros de casais, de pessoas questionar essa razão. Mas fulano mudou comigo. Fulana, ela mudou comigo. Ela era uma pessoa, hoje ela é outra pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa comprou o que ela estava aos olhos. Lembrando que o homem, o sentido mais aguçado do homem é os olhos. Por isso que quando uma mulher sensual demais, ela chama a atenção masculina daquele homem por causa da sua natureza, de homem, como observador. O homem tem ele é bem muito mais aguçado nos olhos. Os seus olhos são muito mais aguçados que os da mulher. A mulher já nota outros tipos de valores, né? Tanto é que a mulher interessa mais por questão intelectual, por questões não tanto de aparência, mas o que aquele homem pode oferecer para ela, para que ela venha ter um certo tipo de conforto. Ou seja, a mulher, ela observa segurança, ela quer estar segura em tudo aquilo, em tudo, né? Ela busca segurança para si, né? Mas, se tratando desses valores, aonde queremos chegar? O Senhor Jesus, quando ele esteve aqui no mundo, ele pregou 2 mandamentos. Ele pegou os 10 mandamentos e simplificou em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Quem é meu próximo? É só a pessoa que passa na rua, com quem eu encontro na rua, quem está no meu trabalho? Não, o meu próximo, mais próximo de mim como marido, é minha esposa. E o mais próximo da esposa dela é o marido. Depois os filhos, né? Então o que ele vai oferecer para aquela mulher? O amor, como ele ama a si mesmo. Mas existem pessoas que falam que amam, mas maltratam. Existem pessoas que amam, mas judia, faz coisas erradas. E por que acontece isso? Ora, há uma subversão de valores. As pessoas hoje têm uma subversão tão grande de valores que elas aprenderam a dar valor no que a pessoa tem e não no que a pessoa é, né? Voltando ao assunto da questão da mulher e do homem,
a mulher ela já não sabe mais escolher um parceiro, um marido. E o homem também já não sabe mais escolher uma mulher para viver. O cristão comum, o cristão mesmo, quando ele vai procurar uma esposa, quando ele procura entre as mulheres uma esposa, ele tem que procurar valores familiares. Ele pode sair com essa mulher para um shopping, ele pode sair para o cinema, ele pode sair para todos os lugares que ele quiser com aquela mulher. Ele vai estar conhecendo o comportamento daquela mulher, mas ele não vai estar conhecendo o comportamento dela como família, o que é o mais interessante. Como que ele vai conhecer o comportamento daquela pessoa como família? Ele vai conhecer o comportamento daquela pessoa como família quando ele começa a se inserir na família daquela pessoa. O tratamento daquela mulher com a mãe dela, ele vai observar o tratamento daquela mulher com o pai dela, ele vai observar as suas capacidades como família se ela for uma mulher prendada, né? Se ela quais são os seus valores relacionados a ser mãe, quais são os seus pensamentos em ser mãe. Ele vai observar também, principalmente, a forma que ela trata a convivência entre os pais dela com ela, para que ele venha saber o tipo de escolha que ele está tendo, né? Porque o comportamento que aquela mulher tem com seus pais é o comportamento que ela vai ter com o seu esposo. Porque a substituição dos seus pais, a segurança que seus pais oferecem para ela vai buscar no marido. E o cuidado que os pais têm com aquele homem, os cuidados que o pai, que a mãe sempre cuidou daquele homem, ele vai buscar na esposa, né? Por isso que antigamente, há um tempo atrás, maridos e mulheres, maridos e esposas, eles chamavam um ao outro de pai e mãe, né? Mãe chamava a esposa de mãe e a esposa chamava o marido de pai, porque ambos pegaram aquele atributo que ele tinha com seu pai e com a sua mãe e transferiram para o seu cônjuge, né? Quando a gente vê os valores que o Senhor Jesus pregou em amar o próximo como a nós mesmos, quando nós amamos o nosso cônjuge, quando nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos, nós respeitamos aquele próximo. Nós não queremos o mal para aquela pessoa, né? Há uma subversão de valores com o decorrer do tempo e uma fragmentação nesse comportamento de valores, porque as pessoas aprenderam a dar valor no que o outro tem. Será que é por isso que muitas pessoas suportam certos casamentos? Porque se aquela mulher, ela suporta aquele marido porque ele tem o que oferecer ela e ele tem um conforto bom para dar para ela. Mas ela vê que, embora ela tenha tudo, embora ela tenha casa, um carro bom para andar, né? Uma roupa boa para se vestir, uma comida boa, ela tem tudo que ela precisa para agregar a sua vida física, os seus condicionamentos físicos, tudo aquilo que ela precisa fisicamente, mas ela não tem nada emocionalmente. O amor, ele não é uma coisa, ele não é um sentimento, ele não é um sentimento colocado, ele não é um sentimento que colocaram em você, você já tem ele. Você precisa desenvolver o amor. Como a gente desenvolve o amor?
A gente só vai desenvolver o amor pessoal da gente mesmo quando a gente tem valores morais, quando a gente tem valores cristãos. E quais são os valores do cristão? São dois, que é os dois mandamentos. Ele não serve a Deus porque ele tem medo de ir para o inferno. Ele não vai servir a Jesus porque ele quer ser melhor que os outros. Ele vai servir a Jesus porque ele quer a salvação. E para ele adquirir a salvação, ele tem que se submeter às vontades, às práticas morais e subliminar de Deus. Tudo aquilo que Deus ordenou. Então ele vai entrar num campo onde que ele tem que se submeter a tudo aquilo. E para que ele venha se submeter a tudo aquilo, ele tem que deixar práticas antigas para trás. Agora, para que a gente possa entender em relação ao valor cristão, a gente tem que colocar outros exemplos relacionados não só a esposa, marido e mulher, mas vamos pegar um exemplo da pessoa que fuma, né? A pessoa que fuma, os valores internos dela, o que faz dela... existe uma frase, vamos colocar aqui uma frase. Eu não gosto do fulano porque ele fuma. Eu não gosto de ciclano porque ele bebe. Eu não gosto daquela pessoa porque ele usa maconha. Eu não gosto daquela pessoa porque ele fala palavrão, ele fala bobagem, ele fala tolice. Olha, a gente não pode deixar de gostar das pessoas, a questão de gostar das pessoas. Isso se chama um amor... o amor de Deus, ele é incondicional. Isso é um amor condicional. É um amor que há uma condição. Quer dizer, há uma condição para que você goste daquela pessoa. Isso não é um valor cristão. Isso é um valor de interesse. É um valor comportamental. O valor cristão, ele é o seguinte. O cristão, ele se insere na sociedade. Ele se insere na sociedade sem perder o seu sabor, porque ele é o sal. Ele não precisa perder o seu valor como cristão. Mas ele é diferente naquele local, porque ele é um forasteiro, ele não pertence àquela terra, ele é diferente daquele povo. Ele não anda como aquele povo anda, ele não fala como aquele povo fala, ele não pensa como aquele povo pensa. Mas, no entanto, ele não discrimina aquele povo. Ou seja, o cristão, ele não vai deixar de aproximar de uma pessoa ou gostar de uma pessoa porque aquela pessoa fuma ou bebe. Aquela pessoa fuma e bebe por questão de domínio dos seus valores. Aquela pessoa, ela é escrava de um vício. Mas ela tem outras habilidades, outras questões que são questões plausíveis. Questões que... comportamentos que deixam até certos cristãos a desejar, né? Outro exemplo é como um amigo. O amigo, o amigo é aquela pessoa que você leva na sua casa, que você anda junto com ele, que você angaria tem os mesmos pensamentos, vai até na igreja com ele, você pratica os mesmos esportes que ele. Mas no momento de dificuldade, muitos perguntam: cadê os meus amigos? Meus amigos sumiram. Olha, estamos já falando, já não de amizade, mas de solidariedade. Solidariedade é o quê? É um valor cristão. Porque quando você ama o seu próximo como a ti mesmo, você não vai aceitar aquela pessoa sofrer, porque você não queria estar sofrendo como ela está. Então, o valor cristão entra nesse momento, né? A pessoa, ela vai escolher em te ajudar. A solidariedade é uma questão de escolha. Não é uma questão pelo fato dele ser seu amigo que ele vai ser solidário a você, né? Assim também é marido e mulher.
existem casais que, enquanto tudo está bem, os dois estão juntos, saem juntos. No lugar onde você vê um, você vê o outro. Mas quando há uma passagem de dificuldade naquele casamento, naquele casal, principalmente quando há um desemprego, quando há uma dificuldade na família, aquela esposa deixa aquele marido, ou aquele marido larga aquela mulher porque passou dificuldade. Então, vemos que aí não há um valor cristão. Havia um valor de interesse, um interesse passivo, né? Um interesse de pessoa que estava só no momento ali buscando o seu conforto, né? E tem uma passagem aqui que diz o seguinte: amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João capítulo 4, versículo 7. Tem outra passagem que fala assim: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Vejamos que para com Deus a gente tem que ter temor. Então você não pode amar aquela pessoa porque você tem medo dela te deixar. Você não tem que amar por uma questão de condição. Você tem que amar porque aquilo ali é um dom de Deus dentro de você. Você enriqueceu aquilo, né? Então, esse é o vídeo de hoje, né? Eu vou procurar fazer vídeos menores para que isso não se torne tão cansativo em observar, mas observe que os valores, uma conclusão que vamos ter aqui agora é o seguinte: que o valor ele está dentro de você. Você que busca os seus valores, você que vai agregar os seus valores. Porque ainda que você cresça num lar violento, ainda que você cresça vendo seu pai bebendo, ainda que você cresça em um lugar onde a violência é tamanha, ainda que você cresça vendo pornografia, vendo coisas horríveis que desagrega todos os valores e morais cristãos, tem gente que apega para si, mas já tem muita gente que não. Ou seja, isso aí cai por terra quando se fala que toda pessoa que mora em favela, mora em periferia, é bandido, é ladrão, é prostituta. E todo crente é ladrão. Não é o crente que é ladrão, é que existem pessoas safadas, bandidas no meio dos crentes. E não é toda pessoa que mora na periferia que é bandido, que é prostituta, que é ladrão, que é vagabundo. Simplesmente a periferia, ela é um filho sem pai. A periferia, ela carece do poder do Estado. Mas o Estado, ele se oferece como soluções dos problemas. E a periferia tem o Estado como Deus. Por isso que ela recebe desse Deus o que ele tem para oferecer. E o cristão recebe de Deus o que Deus tem para oferecer. O que Deus tem para oferecer para o cristão? O que Deus tem para oferecer para o cristão, nada mais, nada menos, em primeiro lugar, o viés do Evangelho é a salvação. E as outras coisas que for adquirida na vida do cristão são presentes de Deus. Não é o viés do Evangelho. Jesus não morreu na cruz para te dar um carro. Jesus não morreu na cruz para te dar uma moto, para te dar uma casa, para te dar as roupas melhores e todo o ouro e toda a prata que tem nesse mundo. Isso é ridículo. Isso é antropocêntrico. Isso é imoral. Falar que Jesus é uma falta até de respeito
né? Mas isso foi deturpado com o passar do tempo com esse neopentecostalismo, né? Esse novo jeito de evangelho hoje agregou valores nos cristãos que Jesus jamais agregaria, jamais agregou esses valores no cristão. As pessoas olharam umas para as outras, as pessoas. Por isso que hoje, repito, por isso que hoje nas igrejas as pessoas não conversam umas com as outras. Porque não há interesse físico e nem moral e nem financeiro. Não há. E se há, e se uma se aproxima uma próximo das outras, na maioria das partes, é para ter uma amizade onde que a pessoa possa precisar daquela outra pessoa em segundos interesses, né? Uma grande parte é isso. Existe amizade onde nós fomos, pessoas, aonde que a gente for, a gente pode fazer amizades. Você pode fazer amizade na igreja, você pode fazer amizade na escola, mas você vai trazer para aquilo de si tudo aquilo que é bom. E o que não for bom, você deixa ali mesmo. Mas, se você aproximar das pessoas pelos seus interesses, aí está o seu valor. Por isso que existe a palavra que fala que onde está o coração do homem, estão os seus valores. E o homem fala porque o coração está cheio. Observe o que as pessoas falam. Observe o que está no coração das pessoas segundo o que elas pronunciam. Então, um forte abraço e eu espero que isso tenha esclarecido um pouco relacionado aos valores cristãos. Os nossos valores são muito mais do que as coisas materiais. São muito mais do que o externo. Não compre o externo. Invista no interno. Nem que isso você tenha que ter uma luta muito profunda para adquirir isso. Invista no seu valor interno. Agregue valor moral. Agregue os valores que o Senhor Jesus pregou. O que o Senhor Jesus deixou para nós. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Assim, se Ele permitir.